A história da CS, ela iniciou há 50 anos atrás, mais especificamente em 1975, mas para que nós entendamos bem a história, é importante nós falarmos do meu pai, que foi o fundador e na época me convidou para ser um cofundador, assim como meu irmão e um amigo, um grande técnico chamado Maurício Mendes, que até hoje é considerado nosso irmão, é engenheiro agrônomo. Mas o meu pai, engenheiro químico industrial, ele teve uma carreira muito bonita que iniciou logicamente pela engenharia, passou por saneamento, teve uma passagem pelos Estados Unidos, onde ele estudou também administração pública. Depois, de volta ao Brasil, ele foi convidado também pelo professor Zeferino Vaz, então reitor da Unicamp. A Unicamp estava no início, nessa época, para ser diretor da Faculdade de Engenharia, Engenharia Civil. E assim foi, ele ficou durante alguns anos, quando então também recebeu um convite para ser diretor superintendente de uma empresa de suco de laranja que nascia. Ela nascia em função de 174 produtores de laranja no estado de São Paulo, que queriam ter a sua indústria para processarem o suco concentrado para exportação. E assim foi, e teve ali um sucesso logo de início, mas o que aconteceu? Os grandes industriais, ou seja, Cutrale, Fischer, começaram a fazer ofertas para esses produtores por um preço melhor que a Citral, que era o nome da empresa que meu pai dirigia, podia fazer. E começou a haver uma evasão de matéria-prima, ou seja, de laranja, nisso. E o que aconteceu? Para fortalecer, os acionistas principais, que eram o Dr. Valdemar Clemente, fundador da Valita, o Grupo Paula Machado, que era do Banco Boa Vista, a Companhia Doca de Santos, o Dr. Haroldo Guimarães, que era um grande fazendeiro, esses eram os majoritários, somaram com outras duas indústrias, que era a Tropisuco e a Suco Rico. E isso fortaleceu, formaram um pool, e meu pai, presidente desse pool. Eles tinham escritório em Tampa, na Flórida, em Toronto, no Canadá, e em Munique, na Alemanha. E, logicamente, com o fortalecimento de produção, a produção muito maior, tomaram uma fatia grande de mercado. Isso veio incomodar esses grandes produtores, ou seja, Fischer e Cutrale, que ali há alguns anos se uniram e fizeram uma oferta. Foi um grande M&A e acabaram comprando as três indústrias num dia só. Fizeram uma oferta bastante forte, um preço das ações bastante alto, e foi uma adesão total. E compraram essas três indústrias. Logicamente, meu pai, como presidente do pool, recebeu inclusive um convite para continuar pelo Cutrale e Fischer, para continuar no grupo, mas ele preferiu não. Ele saiu, logicamente, bem remunerado e começou a pensar o que ele iria fazer. Então, meu pai chegou para os três e falou: olha, eu estou montando um escritório de projetos na agroindústria, agronegócio, que é o meu perfil. Estou vendo que vocês também, você, Maurício, vai para a economia do agronegócio, o Roberto, seu irmão, meu irmão, no caso, agronomia, o Maurício Mendes também, vamos montar em projetos. E assim foi. E depois de algum tempo nós fomos descobrir que ele fez isso para nos ensinar a trabalhar. Que quando a gente sai da escola, da faculdade, não tem conhecimento, é um conhecimento teórico. E assim foram vários anos. E o que aconteceu? Naquela época, eu estou falando da década de 70, todo o crédito rural do agronegócio, ele demandava os bancos, principalmente os estatais, e até mesmo os privados, muitos deles aderiram, eles exigiam um projeto, para que fosse liberado esse crédito. Esse projeto ele tinha algumas modalidades: projeto para fundação de lavoura, projetos para custeio,
plano simples, como era mais um custeio, né? E também o Proagro, na época, que era o seguro, nós que tínhamos que fazer. O que aconteceu? O nome do escritório, não podia deixar de ser, a Planta Rural Projetos e Consultoria, né? Nós recebíamos o manual de crédito do Banco Central, né? E diariamente chegavam os encartes e nós éramos obrigados a estudar todas aquelas modificações que tinha no crédito. Isso era quase que diário, né? E essa era a minha responsabilidade, né? E assim nós fizemos o credenciamento e o convênio com vários bancos, ou seja, Banco do Brasil, BASA, na época o Badesp, que era a agência de fomento do Estado de São Paulo, né? O Banco da Amazônia, que é o BASA, e alguns bancos regionais. Para surpresa de todos no Brasil, o ministro Hélio Beltrão, que era ministro do Planejamento e da Desburocratização, ele lançou o seguinte, que o projeto burocratizava o crédito. Imagine, quer dizer, um projeto técnico, um crédito técnico, acabou não tendo mais a necessidade de projetos. Então nós ampliamos o nosso leque para projetos de greenfield, ou seja, implantação mesmo de lavouras. O pai, que já tinha sido diretor e presidente de grupos grandes, ele fez os contatos e trouxe para o escritório projetos bastante grandes de grupos como Paula Machado, Alcântara Machado, que era das feiras do Anhembi, Dr. Caio de Alcântara Machado. E o que aconteceu? Nessa mesma época foi quando os pesquisadores entenderam que o Planalto de São Paulo ele era bom para seringueira, para eveicultura. Aqui nós não tínhamos o mal das folhas, que tem no norte, né? Então foi quando aconteceram os projetos grandes de seringueira e nós somos pioneiros, por que não dizer, nesse trabalho todo. Até então, o meu pai já tinha deixado totalmente a indústria de suco, ele foi presidente da Brasucos também, voltando um pouco na história dele, né? E abraçamos esse novo trabalho e foi um sucesso. Durante alguns anos, nós trabalhamos em projetos bastante grandes, em limão siciliano, principalmente, para a indústria de suco e de pectina, pimenta do reino na Amazônia, frango, morango, aproveitando também os planos de financiamento que existiam e os planos de incentivo, né? Então nós embarcamos naquela onda e foi um sucesso. E assim foi nessa segunda década, vamos chamar assim, ou segundo período do escritório, até os anos 90, quando, em 1992, meu pai vem a falecer. É interessante dizer que o último projeto grande que meu pai participou foi o projeto da Citrovita, né? Um projeto de citricultura, é um projeto enorme, são 7 milhões de árvores, inclusive a indústria, e infelizmente logo depois ele faleceu. E foi, logicamente, uma tristeza muito grande para todos nós, mas ele tinha deixado uma coisa importante para nós, muito acima do ensinamento, ou dos ensinamentos que ele tinha deixado, como técnico que era. Ele deixou um legado e um lema para o escritório que continua até hoje, que é Deus, família e trabalho. E nós não abrimos mão até hoje desse lema. Todos que passam pela hoje CIS, antiga Planta Rural, e eu vou explicar o porquê de CIS em seguida, eles têm que entender isso. Quer dizer, Deus acima de tudo, depois a família e depois o trabalho. E nunca inverta isso. Isso fica para todos aqueles que estão ou venham trabalhar na CIS. E para os nossos clientes também nós procuramos levar isso. Se você inverte essa ordem, deixa Deus depois da família ou depois do trabalho, as coisas começam a desandar. Isso vem lá do meu pai, ele tinha essa filosofia, esse voto, eu mantive isso e hoje os sócios da CIS também, e graças a Deus eu atribuo isso ao sucesso do escritório. Muito bem, com o falecimento do meu pai, o meu irmão
tomou outro rumo, ele foi fazer uma pós-graduação em EVeicultura, em Seringueira, foi para a Universidade do Pará. O Maurício foi para outro também segmento, foi para a citricultura, né? Consultoria, acabou tendo uma carreira brilhante, foi presidente de empresas. E foi quando eu abri um pouco mais o leque para serviços, de um modo geral, indústrias também, mas de uma forma mais ampla, ou seja, metalúrgicas, tecnologia e também comércio, né? E achei interessante mudar o nome, que era Planta Rural. Eu falei, bom, agora não é só agricultura, nós vamos continuar, mas também temos outras atividades. Então eu mudei para Seneviva e Siqueira, Projetos e Consultoria. Por que Seneviva e Siqueira? Meu sogro era Seneviva, que tinha falecido também, precocemente. Meu pai também faleceu novo. Meu pai, Siqueira. Então eu coloquei em homenagem a eles, dois homens íntegros, sérios, cristãos, honestos e que me ensinaram muito, né? Então, achei interessante colocar esse nome e assim foi, né? Nesse segundo período do escritório, onde nós fizemos projetos bastante grandes, né? Projetos como fruticultura irrigada do Vale do São Francisco, projetos nos Estados Unidos de estudos de comboios de prestação de serviço em agro, né? Projeto de suco e exportação de frutas, projeto de frango, morango, soja para exportação Países Baixos, Arábia Saudita, e ingressando já também em projetos de não só M&A, né, ou seja, fusões e aquisições, mas também governança corporativa. E basta lembrar que desde lá da venda da Citral, já houve uma fusão, uma aquisição por parte do Cottrale Fischer, por aquelas empresas que ele estava, e também uma governança corporativa muito forte, né? Então, já antes de 1975, no início da década de 70, nós já começamos nesse processo e nunca mais parou. Foi quando eu comecei a fazer projetos para fundos de private equity. Estavam nascendo os fundos naquela época, tinham acabado de nascer, e entre eles o BNDESPAR, que é o fundo de pensão do BNDES. E ele vinha investindo principalmente em empresas emergentes, né? Mas o BNDESPAR, em um dos projetos, que foi a Santa Marina, me convidou, me chamou no Rio de Janeiro, a diretoria, e falou, olha, nós gostaríamos de te convidar para fazer parte do conselho, né? Nós vamos aportar o capital, o seu projeto passou, assim como outros que você já apresentou, e nós gostaríamos de te indicar para o conselho. Então aquilo para mim foi, lógico, uma coisa muito interessante, era uma nova porta que se abria, era um novo caminho para o escritório. E acabei como vice-presidente desse conselho, né? E achei interessante, e somando aquilo que o escritório já fazia, ou seja, projetos, até então já tinha uma área de controladoria, né? De fusões e aquisições, falei, por que não somarmos isso tudo, né? Isso foi no início do ano 2000, final do ano de 99, 98. Foi quando chegou o Bruno, meu filho, que já também economista, né? E juntos nós acabamos desenvolvendo o que até hoje acontece no escritório, ou seja, uma governança integrada, onde quando você é conselheiro, e eu entendo dessa forma, que quanto mais dados você tem, quanto mais material, você faz uma deliberação melhor, você faz uma análise melhor. E eu acabei utilizando isso, né, dentro da minha carreira como conselheiro, até aí já estava bem delineada essa carreira, né? O Bruno também já estava derivando para essa carreira de conselheiro, já tinha também uma inserção nisso. Foi quando nós conhecemos também o IBGC, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança, e que nos trouxe, né, também mais uma boa parcela de tecnologia, de informação. Nós nos certificamos como conselheiros, né, e o escritório foi crescendo, né,
E hoje ele tem um volume bastante grande de projetos em governança, com vários conselheiros, pessoas de renome no mercado, todos eles certificados, ex-executivos, né? E que atuam como conselheiros, inclusive eu tenho essa atuação também, e o escritório dando todo o suporte, não só nos projetos, nas fusões e aquisições, mas principalmente no fornecimento de dados para nós conselheiros. Toda essa história do escritório, eu acho que ela foi crescendo a partir de lá de trás, quando meu pai, ainda como engenheiro, né, nas suas primeiras inserções como técnico, depois diretor da Unicamp, diretor de empresa, e depois nos convidando para o escritório, quer dizer, fomos cofundadores, mas ele tinha sempre o intuito de nos ensinar e deixou realmente isso, né? E o escritório veio nesse crescendo. Quer dizer, são projetos hoje em vários países, né? Nós temos uma inserção em alguns países, em Europa, Ásia e América, né? O que traz realmente um fortalecimento e um nome, né? Hoje o escritório tem um nome e esse nome, eu volto a dizer, nós acreditamos demais naquele legado, no nosso lema que é Deus, família e trabalho. Com isso você tem seriedade automaticamente. Seriedade é natural, né? Você não faz isso obrigado. Isso é natural quando você crê em Deus. E quando você cuida bem da sua família, então seu trabalho ele flui com naturalidade. Se você inverte essa ordem, como eu disse anteriormente, você começa a quebrar esse elo e as coisas não funcionam, né? Então, essa é a nossa história. Eu me sinto, depois de 50 anos de trabalho na CES, realizado. Eu me retirei da sociedade, nós temos aqui uma governança muito forte, né? Hoje são vários sócios e, por uma questão de acordo de sócios e por idade, eu me retirei já há 3 para 4 anos atrás. Eu fico ainda, estou no conselho, né, como presidente do conselho e como técnico em algumas matérias que eu possa colaborar, né? Mas eu me sinto realizado por 2 formas. Primeiro, porque eu consegui transmitir aquele legado que meu pai tinha deixado, aquela história, para aqueles que vieram depois, o Bruno, os sócios, que são fantásticos, né? Pessoas não só bons técnicos, mas excelentes pessoas, muito queridos, né? Mas também eu criei minha família, eu fiz a minha vida profissional e pessoal que se entrelaçou, né? E eu vi essa tradição, essa sucessão com sucesso. Assim como lá atrás houve uma sucessão do meu pai para mim, essa sucessão para o meu filho e para os sócios também foi de uma forma tranquila e em paz. E eu vejo que o escritório se perenizou através dessa história. E vale dizer que o nome Senevive Siqueira, eu quero terminar com isso, ele permanece pela homenagem que eu falei, aqueles 2 homens sérios, honrados, e que depois nós abreviamos, né? De Seneviva ficou C, e do Siqueira o S. Então hoje CIS, Projetos e Mercado, né, e Governança Corporativa é o nosso grande foco. As gerações anteriores à minha, a do meu avô, a do meu pai, entregaram a empresa à minha geração com um sarrafo muito alto. Eles realizaram, nas suas épocas, alguns dos maiores projetos do mundo quando não havia planilha eletrônica, celular, internet ou inteligência artificial para ajudar em nada. Um nível de atuação em conselhos de administração e no aconselhamento às famílias que excede a técnica, tudo que se sabe de boas práticas. Eles entregaram e ensinaram a gente a entregar discernimento com a máxima independência. Fizeram o que fizeram sem abrir mão da integridade, dos nossos valores fundamentais, Deus em primeiro lugar, a família sempre preservada e o trabalho duro nessa exata ordem. Gerar valor às empresas e aos seus fazendo bem é uma boa síntese do que sempre motivou a existência dessa empresa
a nossa missão. É curioso, mas essa missão é permeada por uma vocação nata, incorporada à nossa essência desde a fundação da empresa há 50 anos, quando meu avô Pedro tinha como principal objetivo ensinar seus filhos a trabalhar. Eu me refiro à vocação para a sucessão, não apenas a nossa aqui da CIS, nós já vamos para a 4ª geração, estamos preparando a 4ª geração, mas principalmente a de apoiar famílias empresárias a se prepararem e a atravessarem seus próprios processos sucessórios, seja para perpetuar um negócio bem-sucedido ou para realizar uma vida dedicada ao negócio, à empresa. Quanto aos próximos 50 anos, há desafios de todo tipo. A CS é uma empresa que apoia outras empresas em momentos complexos, portanto, vive de uma operação multidisciplinar e também bastante complexa. Fugir dos modismos, ditar caminhos consistentes para os nossos clientes e para o mercado como um todo, vai depender, sobretudo, de uma capacidade operacional robusta, de análises determinantes e de um discernimento bastante corajoso. Nosso desafio é que a entrega seja percebida cada vez mais como simples, para que seja útil, e que também seja segura e eficiente por meio de uma prestação de serviço muito caprichada e sem abrir mão dos valores que nos trouxeram até aqui.